Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Você já ouviu falar sobre um distúrbio chamado de paralisia do sono? Será que ele tem alguma relação com os lugares que espiritualmente são frequentados? E sobre premonição, será que ela pode ocorrer em sonhos ou mesmo quando estamos acordados? O povo pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Hoje contamos com a participação do irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião divina. Irmão João Carlos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Gesiel Júnior e todos que estão na audiência com a gente. Irmão João Carlos, começamos com a pergunta de Mariana Borges Aguiar, de Magé, no Rio de Janeiro. Na minha família, antes de alguém engravidar, eu sempre sonho com o bebê que está chegando. E às vezes, eu sonho com o sexo do bebê e também acerto. Por que isso acontece? Agradecemos bastante a manifestação da irmã Mariana. Nós aprendemos na religião do terceiro milênio que somos todos sensitivos, todos médiuns, quer dizer, todos somos possuidores dessa capacidade de intermediar, digamos assim, essa comunicação entre o mundo material e o mundo etéreo, entre o mundo espiritual e o mundo material. Claro que isso não desmerece, não desvaloriza aqueles que naturalmente se utilizam dessas capacidades mediúnicas na psicofonia, na psicografia, no transporte, em todas as outras manifestações dessas capacidades de Deus, mas o fato é que todos possuímos essa sensibilidade espiritual de perceber e manifestar essa potencialidade em várias oportunidades, em vários cenários. Irmã Mariana, enquanto nós estamos na condição de espíritos encarnados, a gente experimenta, ainda que de uma forma velada, por intermédio dos sonhos, das visões, das premonições, a sensação de observar as coisas pelo ângulo do espírito, pela perspectiva da alma. Um dia todos seremos uma coisa só, não mais duas humanidades, mas uma humanidade só, da terra e do céu, unidas a serviço de Jesus. Não apenas na sua concepção, porque assim já o é, mas na nossa maneira também de agir e de viver nesse plano ou no outro. Quando a gente visita as Escrituras Sagradas, a gente vai identificar muitas passagens que exaltam as revelações de sonhos. São várias as passagens no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Talvez duas entre as mais conhecidas e emblemáticas, a gente, por exemplo, recorre ao Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 1. Eu vou destacar os versículos 19 e 20, porque ali José, sabendo do nascimento de Jesus, portanto que Maria estava grávida, para que ela não fosse difamada, ele começa a conjecturar para fugir de forma secreta. E aí um anjo lhe aparece em sonho, dizendo que a vinda de Jesus à Terra, o fato de Maria estar grávida, era obra do Espírito Santo e que ele sossegasse o seu coração. E assim se dá. Neste mesmo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, só que no capítulo 2, versículos de 19 a 23, Maria e José, ali com o menino Jesus, recém-nascido, em especial José é alertado em sonho também, por algumas vezes, pelo anjo, para que se direcionasse ou redirecionasse o seu caminho para preservar a vida do menino Jesus, já que Herodes queria tirar a vida de Jesus. Então a gente observa nessas passagens justamente a revelação por intermédio dos sonhos. E precisamos naturalmente educar as nossas sensitividades, educar as nossas mediunidades, para que possamos, seja por intermédio do sonho ou dos ambientes onde nós nos encontramos e percebemos a manifestação, a intuição de Deus em nós, que é a inteligência do Criador em nós, né? É como nos revela a religião do terceiro milênio, a maneira da gente não apenas perceber esses fatos, mas sabermos agir dessa forma, porque muitas vezes as pessoas compartilham seus sonhos com outras e podem criar o temor, o medo, o receio,
há várias situações em que sonhamos, acordamos ali convictos de que alguma coisa vai acontecer e nada se dá, porque existe uma questão envolvida no sonho, a experiência nossa, a nossa bagagem espiritual é diferente da bagagem e experiência espiritual de outras pessoas. O que é uma realidade para mim pode ser uma realidade para outra pessoa. Por isso, todo o cuidado que a gente precisa ter na nossa convivência. Mas eu quero destacar, Mariana, das sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2º, livro de autoria do nosso irmão Paiva, quando na página 442 ele traz no subtítulo justamente o ponto inicial das minhas palavras: somos todos sensitivos. Mas eu quero destacar a página 443, esse subtítulo começa na página 442. Num determinado parágrafo, o autor escreve assim: na realidade, políticos, filósofos, religiosos, cientistas, artistas, esportistas, etc. Somos todos médiums. Mas se não formos sensitivos, evangelizados e apocaliptizados, iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, que é amor, nada mais poderemos ser do que instrumentos do mal, como só é acontecer nos dias que ocorrem. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu santo evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35 e capítulo 15, versículos 13 e 9. Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. E assim, irmão Paiva conclui esse subtítulo, somos todos sensitivos, e a gente destaca como um ponto fundamental sobre o que o presidente pregador da religião do terceiro milênio aqui nos traz, em relação à vivência, ao evangelho, Apocalipse de Jesus, como instrumentos para que possamos conhecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que nos inspiram a todo momento, mas não apenas isso, mas de fato sermos imbuídos e direcionados pela vivência do mandamento novo do Cristo de Deus. Senão apenas estudaremos e não colocaremos em prática esses ensinamentos do Senhor da nossa vida. Então, que possamos de fato fazer com que as nossas vidas sejam direcionadas por essa mensagem do Cristo e que os momentos diversos em que percebemos a manifestação do Espírito Santo, as almas benditas, essa gama de almas, de espíritos que atendem ao chamado do Cristo de Deus, possamos de fato atender com o nosso coração aberto, reconhecendo que são palavras, que são direcionamentos que nos auxiliarão e vão auxiliar também aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez agradecemos a Mariana Borges Aguiar, de Magé, no Rio de Janeiro, por sua pergunta à religião divina. Você pode interagir também pelo WhatsApp. Escreva agora mesmo para o seguinte número, código 11 99831 8195, código 11 99831 8195. Nessa direção, irmão João Carlos, da compreensão do que os sonhos podem indicar, Lene Moreno deixou sua pergunta pelo YouTube da Religião Divina. É mais um espaço por onde você pode interagir também. youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Você pode deixar aqui mesmo nos comentários a sua participação. E a questão é a seguinte: eu não tenho lembrança dos meus sonhos e nem vejo imagens, mas sempre que eu sinto que algo irá acontecer, dias depois acontece. O que seria isso? É possível ter premonições estando acordada? Sem dúvida, Lene. A gente agradece bastante a sua manifestação, a sua instigante pergunta. É possível, sim, ter premonição estando acordada, estando acordado. Não significa que o fato de você não se lembrar dos sonhos, que de alguma maneira você, consciente ou inconscientemente, não seja ali intuída por ele a agir e até mesmo ter determinadas conclusões no seu cotidiano, no seu dia a dia. É realmente muito pertinente a sua pergunta. Há uma pesquisa feita na Universidade de São Paulo, no ano de 2008, sobre esse assunto, e mais de
80% das pessoas entrevistadas, elas disseram que tiveram premonições em sonhos. Mais de 60% disseram que tiveram premonições acordadas. E quando lhes foi perguntado sobre como se sentiram depois dessa experiência, quase 50% dos entrevistados, eles disseram que isso prova a realidade de um mundo espiritual. Veja como é importante, como isso está profundamente relacionado, ainda um campo de muita discussão, de muita conversa, de muita pesquisa, muitas vezes informações ficam veladas, mesmo nos bancos científicos, né, nas escolas científicas, o assunto não é tratado ali na profundidade ou com a abertura que gostaríamos talvez que fosse, para compreendermos melhor, mas vejam que isso está muito relacionado à nossa condição primacial, à nossa condição primeira, que é de espírito eterno. O irmão Paiva, em seu blog, paivaneto.com, Lene, ele traz um subtítulo que é bem importante, bem pertinente para esse assunto que a gente está conversando, em especial a pergunta que você nos traz no dia de hoje. O título desse artigo é Somos Todos Profetas. Eu vou destacar aqui um extrato do que nos escreve o irmão Paivaneto. Abre aspas. Não se pode brincar com os dons espirituais cujos fundamentos estão na Bíblia. Somos profetas. Quem quiser desenvolvê-los, leia o livro sagrado, mas em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. De modo a reformar-se e usar devidamente os carismas que são do Espírito. Muito a propósito, nesse ponto, cabe lembrar que tais poderes são intrínsecos ao ser humano, tanto que as religiões do planeta geralmente nascem dos chamados fenômenos sobrenaturais, apesar de todo o pensamento retrocessivo que se tem levantado contra a sua existência. É necessária a integração no dia do Senhor. Versículo 10º do capítulo 1º do Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmão Paiva conclui. Ele singulariza o estado psíquico e espiritual de conformidade com o espaço-tempo de Deus. Então, nós mesmos seremos espaço-tempo divinos, a própria profecia que é Deus em nós. O testemunho de Jesus, como está grafado no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10º. O testemunho de Jesus, o Cristo, é o espírito de profecia. Fechar aspas a essa instigante palavra do presidente pregador da religião do terceiro milênio, somos todos profetas. O fato é que suscita isso em nosso coração, a necessidade de termos bastante atenção com os nossos próprios pensamentos, onde tudo se origina, a nossa maneira de agir, a nossa conduta, o que nós falamos, porque tudo isso singulariza a nossa ligação e essa nossa integração em tempo e espaço divinos, como aqui nos revela o autor desse artigo, orientando-nos para essa integração em Deus, para que de fato possamos profetizar coisas boas, sendo instrumentos na mão do Cristo para melhorar a vida das criaturas que estão à nossa volta. Que coisa extraordinária é essa, não é? Não apenas para querer, ou não para querer nos mostrar, por uma questão de vaidade, quantas pessoas simplesmente tombaram, caíram pelo caminho, por conta de vaidade, de egoísmo, de querer aparecer ou de ganhar alguma coisa como contrapartida em função desses dons espirituais. E vejam, dons espirituais, dons ofertados pelo Criador, por isso é preciso que utilizemos com muita responsabilidade. Uma dica que eu quero deixar para você também, Lene, todos que estão na audiência, é o livro Os Mortos Não Morrem, em especial as páginas 419 a 422, em que o irmão Paiva traz o extrato de uma pesquisa realizada pelo Dr. Gerald Bem. Vale a pena conferir. O irmão Paiva, ele destaca aqui que desvendar a premonição é um desafio da ciência, mas é preciso que isso aconteça sem dogmatismo, senão, naturalmente, não há avanço.
Mais uma vez agradecemos a nossa irmã Lene Moreno, que mandou sua pergunta para a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo pelo YouTube, com o seu comentário nesse conteúdo que está sempre sendo publicado no canal oficial da Religião Divina. Irmão João Carlos, para encerrar, a pergunta de Yolanda Gomes, de Palmas, no Tocantins. Eu acredito que a Yolanda, com a sua dúvida, vai representar a grande maioria quando o tema é sonhar. A Yolanda diz assim: é muito comum eu sonhar, mas não lembrar do sonho quando acordo. Por que isso acontece? Irmã Yolanda, de fato, irmão Gisiel, certamente essa pergunta ela representa muitos que estão na audiência com a gente. Eu não lembro dos sonhos quando eu acordo, não vejo imagens, como aqui também já foi destacado, é bastante comum. Como também é muito comum a pessoa acordar e muito convicta de alguma coisa que vai acontecer porque ela sonhou com aquilo e nada se dá. Então, não se deve ficar preocupado ou preocupada com essa questão. A religião do terceiro milênio, irmã Yolanda, nos ensina que enquanto o corpo está descansando, enquanto dormimos, o espírito parcialmente ele fica desligado do corpo que está ali descansando, vinculado a ele apenas por um cordão fluídico. Nesse sentido, os sonhos, eles representam muito mais uma atividade do espírito que não dorme, né? Do espírito eterno, enquanto o corpo está ali descansando com as suas horas de sono, que são necessárias para o seu refazimento, para o seu bem-estar, né? Para a saúde física, mental, emocional. O sono, ele é fundamental, mas o espírito não dorme. Não é? O sono, portanto, ele está muito mais relacionado à nossa estrutura física, à nossa estrutura biológica, porque, como dissemos, o espírito não dorme. Já as memórias, os sonhos, estão relacionados ao espírito eterno, né? Estão relacionados à nossa alma. E o fato de lembrar ou não lembrar dos sonhos não coloca ninguém melhor ou pior do que quem quer que seja. Nossos sonhos, nesse sentido, estão nas prateleiras da nossa alma, como os livros estão na estante da nossa casa, e quando lhe convier, quando lhe favorecer, naturalmente podem ser consultados, podem ser buscados, porque vai lhe propiciar o progresso, a evolução, vai lhe propiciar aquilo que de fato precisa para o seu crescimento espiritual. Não precisamos ficar com medo, com receio, ou achar que nós não somos merecedores de ter ali a lembrança quando a gente acorda. Existem estudos não aprofundados de que geralmente as pessoas que se lembram mais dos seus sonhos são aquelas que têm um sono mais leve, né? Que acordam mais vezes durante a própria noite e conseguem se lembrar, mesmo que palidamente, daquilo que sonhou. Tanto é, esses estudos apontam que geralmente os pesadelos as pessoas conseguem lembrar com maior facilidade porque elas acordam de imediato e conseguem até mesmo se lembrar com exatidão alguns aspectos daquilo que elas sonharam. E aí entra um ponto que é fundamental para todos nós, que é a prece, que é a oração antes de dormir. Seja o fato da gente se lembrar ou não do sonho, a prece, a oração que nos liga ao Criador e que nos liga às almas benditas, estabelecerá para o espírito. É natural que a gente precisa observar também a jornada daquele dia da pessoa, né? A prece, ela é um fator, talvez o mais importante, mas a quantidade que a pessoa ingere antes de dormir, de comida antes de dormir, a questão dos exercícios físicos demasiados, né? Estudos são feitos para que isso não aconteça próximo à pessoa adormecer, não ficar fixado com os olhos em celulares, em computadores, na televisão antes de dormir. Tudo isso, é claro, vai interferir no sono e impacta também naquilo que a pessoa tem como sonhos, é evidente. Mas a oração, ela é fundamental para nos criar esse escudo de proteção e nos vincular diretamente às almas elevadas, porque enquanto o espírito estará percorrendo os ambientes, estará em atividade durante o sono e o descanso do corpo material, seremos levados para ambientes que estejam em ligação direta com o nosso estado de espírito. E a prece nos coloca justamente nessa condição maior
Portanto, quantas vezes a gente acorda com um bem-estar tremendo, né? Se sente bem, até nem se lembra do que sonhou, mas você acorda bem, acorda disposto, sente que alguma coisa a mais, mesmo que não saiba dizer o que, aconteceu durante o seu sono e isso lhe favorece para ter um dia bastante produtivo. Esses, naturalmente, são os fatores que nos fazem ter uma boa noite de sono e ter a proteção espiritual ali que tanto nós necessitamos. E sobre esse ponto, eu gostaria de destacar do livro A Missão dos 70 e O Lobo Invisível, um extrato da página 123 do referido livro, em que o autor, o irmão Paiva, no subtítulo Lobo Invisível, combate-se com oração fervorosa, e o lobo invisível, aqui entre aspas, justamente fazendo referência às almas pervertidas, às almas ignorantes das questões espirituais, estão à espreita, prontas para atacar a criatura, seja enquanto dorme ou enquanto está acordada. Num determinado ponto, o irmão Paiva escreve dessa forma: não me canso de repetir que é essencial, em todos os momentos da vida, cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. E mais, quem tem juízo não vai dormir sem fazer a sua súplica aos espíritos do bem, almas benditas. É assim que a gente precisa agir, irmã Yolanda e todos que estão na audiência. E, naturalmente, que independe da gente se lembrar ou não dos nossos sonhos. Mas quando a gente faz a prece, em especial antes de dormir, naturalmente nós teremos uma proteção espiritual muito grande, nos estaremos ligados àqueles a quem amamos e estão numa condição espiritualmente falando também boa, e aí tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo serão favorecidos pelo momento do sono. Orientações assim específicas, fundamentadas no Evangelho Apocalipse de Jesus, você também pode receber pessoalmente nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acesse nosso portal na internet e saiba o endereço mais próximo, religiãodedeus.org. Se você preferir, pode ligar para a central de atendimento 0300 10 07 940. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Agora, cada emissora da Boa Vontade segue na preparação para a prece. Nós vamos falar com Deus.